essas coisas todas. Não. Então vamos começar do zero? Boa noite, Daniela! Boa noite, meu querido Elias. Tudo bom, Como Daniela? você Como vai? está? Vai falando aí que eu preciso convidar o pessoal para a live, porque... Pelo link que eu te mandei, você conseguiu entrar? Sim, Então mas pode eu mandar o link para todo preciso mundo. Vamos mandar o link para todo mundo. mandar o link para a galera, que já tinha sido feita a propaganda no meio da tarde, o link não vale mais. Isso, exato. E assim que vai. Né? Que é assim que funciona. Exatamente. Muito bem, muito bem. Vamos testar o link. Eu acho que o link é o mesmo, viu, Daniel? Não é não. Eu tô com outro link aqui na minha tela. Ah! É o link que vai lá para aquele que eu falei para você que estava programado. Uhum. Enquanto você for no canal... No canal deve aparecer certinho. Deixa eu fazer uma postagem aqui. No Instagram. Ué. Vamos lá, aqui, está ao vivo aqui. Vamos lá. Compartilhar. Copiar o link. Muito bem. E a gente vem aqui. Entra aqui. E outra tinha 32 visualizações. Pois é. Vou descobrir aqui como que faz isso. Chururu, chururu. Muito bem. Está lá no meu status. Se você quiser copiar o link, eu vou te mandar o link de novo. Peraí. Não, eu já coloquei até no... Boa noite para você que está aí no Instagram. Boa noite, está no Insta? Acabei de desligar Acabei de desligar o celular, que eu pendurei ele aqui e eu... Muito bem, eu o estou vendo. negocinho apertou. O link que eu peguei funcionou. Vamos lá, vamos começar, Daniel? Bora, Independente vamos de lá. qualquer coisa, vamos lá. A gente já enrolou bastante. Boa noite para vocês, boa noite todo mundo. Boa noite é para nós, né? Bom dia, boa tarde para você que está assistindo isso em outro horário. Seja bem-vindo em Yang Saúde e Movimento, certo, Daniel? Certo. Neste pequeno canalzinho, nós falamos sobre o que, Daniela? Nós falamos de práticas integrativas e complementares em saúde, as famosas PICs, e falamos um pouco de medicina chinesa, falamos um monte de bobeira. Né? Não, bobeira não. Quando a gente está falando das práticas de medicina chinesa e das outras coisas, a gente fala muito sério. Isso, apesar do tom jocoso, mas a gente fala bastante sério. Traz informações bastante sérias aqui nesse canal. Isso, bastante relevantes. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre medicina clássica chinesa, acupuntura, moxa-bustão, Qigong, se você quer saber de outras PICs, como auriculoterapia, como fitoterapia, reflexologia, o que mais, Daniela? Reiki, o que mais? Reiki, o que mais? Vixe, tem mais 42 listas de PICs para a gente falar. O que mais tem? 42, 42 mas o que tem bastante PICs e muitas são
Nosso intuito é trazer conhecimento, propagar a ideia de que saúde tem que ser preventiva, tá? Sim. E trazer os nossos cursos, nossas palestras, né, nossos workshops, também para ajudar as pessoas a conhecerem mais, a praticarem mais. Então nós estamos aí, Daniel, não sei se você sabe, nós temos uma turma de Tai Chi, que vai aparecer mais cada vez aqui na região de Hortolândia. Foi o pessoal que já está praticando já há 1 ano, já pegou as manhas, já está pronta para multiplicar o conhecimento do Tai Chi. Olha aí que legal. Isso é muito legal, isso é bem interessante. Que mais? A gente... Semana passada, para quem acompanha a gente lá, no sabe canal da TVI. Tem um canal, um programa quinzenal na TVI, que é a tvinteração.com.br, lá no Facebook, que é daqui da região de Hortolândia. E semana passada a gente falou um pouquinho, né, que era a segunda-feira que como é que fala? Precedia. Esqueci a palavra agora. Alzheimer é difícil. Que precedia o Ano Novo Chinês. E hoje a gente vai falar um pouco aqui. Isso, a gente vai falar sobre o Ano Novo Chinês. Outras coisinhas mais. Quem já acompanha o canal e sabe aí que a nossa meta é bater 1000 inscritos e está indo bem. Graças a Deus. Também está... Obrigado. Tinha 160? 170 já. 170 pessoas já se inscreveram. Agradecendo o esforço da doutora Daniela Félix, para quem não sabe, a doutora Daniela Félix, doutora farmacêutica, fitoterapeuta, especialista em fitoterapia brasileira e chinesa. E aí essa semana deu a louca, da semana passada e agora, dela editar uma série de pequenos flops, pequenos videozinhos explicando sobre algumas ervas muito comuns usadas na medicina, né, na fitoterapia. Tudo. Isso, na fitoterapia mundial, né? Ele é bem mais amplo, não estou focando só em um tipo de fitoterapia. E até tinha comentado com você essa semana, peraí, deixa eu só fechar o pensamento antes do povo achar que você está bebendo cerveja. Que eu não estava falando sobre a função das plantas na medicina chinesa, então provavelmente logo vem uma sériezinha aí falando do uso na medicina chinesa de algumas plantas. Muito bom, então a série agora está falando dentro da fitoterapia brasileira, né, mais comum, ocidental, e aí em breve então a Daniela vai fazer aí da fitoterapia chinesa. Antes que vocês falem alguma coisa, quero agradecer aqui nosso patrocinador. Você não está mostrando. Fat Cat, mas isso não é cerveja. É água. É água mesmo, eu não fico sem isso aqui o tempo todo. Mas um dia eu vou fazer com cerveja mesmo. A gente já fez, para quem assiste. A gente já fez no programa da TVI. Sobre lúpulo. Lúpulo é também usado na fitoterapia chinesa. A Daniela deu aí uma aula para a gente de uso do lúpulo terapêutico, inclusive. Né? E tem uma live também com o pessoal da Fat Cat lá no perfil da Fat Cat, falando dos usos muito além da cerveja, do lúpulo. É uma live bem legalzinha. E hoje estamos felizes, estamos em festa, ainda estamos em famílias, porque nós estamos comemorando o Ano Novo Chinês. Que história é essa, Daniela? Para quem não sabe, o Ano Novo Chinês não vira dia 1º de janeiro. O Ano Novo Chinês, ele muda um pouco. A nossa contagem de tempo para a virada do ano, a gente usa o calendário gregoriano, não é isso, senhor Elias? Exatamente. E o calendário gregoriano, ele conta o ano com 365 dias, e sendo contado somente de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O calendário chinês, o Elias está brincando, tá, gente? Que ele está achando as funcionalidades do programa e ele está brincando.
Na medicina, os chineses, eles têm uma contagem de ano um pouco diferente da nossa. Eles contam o ano através dos ciclos lunares, tá? Eles contam, o ano começa para o chinês na primeira lua nova, após o solstício de inverno. Muito Isso bem. quer dizer para a gente que é após o solstício de verão. Então, a primeira lua nova, que acontece depois de, normalmente, o solstício de inverno lá. Ih, o Elias sumiu de novo, gente. Tá uma Não, eu tô maravilha. aqui. Ah, tá. Eu ia falar, vixe, sumiu de novo. Não, eu tô dando ênfase para Ele tá você. brincando. Tô Ele tá dando brincando. ênfase para você. E aí, quando ele faz isso, eles contam a primeira lua nova do ano que está acontecendo, que após o solstício de verão, que foi 21 de dezembro esse ano. E essa primeira lua nova aconteceu ontem, tá? Ontem não, a lua virou no sábado, mas a virada do ano foi ontem, 22 de janeiro. Então, o que acontece? E é muito engraçado que também, Elias, uma coisa que a gente não falou lá no programa da TV, mas é interessante falar hoje aqui, sobre a mandala lunar e as lunações, que é uma ferramenta muito importante para as mulheres se autoconhecerem, tá? Como assim? Se autoconhecer? Porque, assim, na alunação é utilizada uma ferramenta chamada mandala lunar, em que o primeiro dia da alunação começa com a lua nova, e aí passa 28 dias e a mulher vai marcando como está a sua emoção, se ela está no ciclo menstrual dela, como ela se sentiu, se ela se sentiu mais triste, mais alegre, se ela teve TPM, quais foram o que aconteceu durante aquele dia, como se fosse um diário. Quando você começa a fazer isso durante os seus ciclos, por favor, eu odeio ficar falando olhando para minha cara. Você ficando aí me dá um ponto de apoio. A pessoa não entende que eu odeio fazer live sozinha. Não, tem que começar a acostumar a fazer live. Você fazia live sozinho pelo Instagram? Mas eu tinha outra pessoa, eu tinha um foco, ponto focal. Sozinha, não. Sozinha, a pessoa estava em cima ou embaixo da brincadeira. E aí a mulher começa a conhecer as suas emoções dentro da sua mudança no ciclo, dentro do caminho da lua no seu mês. Ela começa a entender como o seu corpo responde a quantidade de água que ela consumiu. Então, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento feminino. E a primeira alunação do ano de 2023 começou no sábado, tá? E aí é bem legal que vai mudando, né, as datas, toda lua nova começa uma alunação. Esse ano, né, Elias, é um ano muito bonito, é um ano muito auspicioso, como diz, né, que é um ano que eu estava lendo hoje, que o ano de 2023, por ser um ano de coelho e de água, é um ano mais suave para toda a humanidade em geral, que a humanidade vai ter tempo para respirar. A luz do fim do túnel finalmente está ficando maior agora, depois de estarmos em um túnel escuro nos últimos anos. Então, assim, é um ano muito auspicioso, né? Como diz o pessoal, bem coisa boa, assim, exceto para as pessoas de coelho. É porque, assim, pessoal, como é que funciona? Na visão chinesa, o ano que é o seu ano, né? Então, vamos começar do zero, Daniel? Vamos começar do zero. Como assim? É ano do coelho? Como assim é o meu ano? É o ano não sei do quê? Vamos começar do zero? Vamos começar do zero.
Olha só. Começa do zero, então, você. Isso, vamos lá. Os chineses, em vez de fazer só a marcação que a gente faz de data, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui em 2023 para nós, viu lá dia 31 de dezembro, vai 1º de janeiro, né? Os chineses também consideram isso porque é o calendário, entre aspas, né, que organiza mundialmente, principalmente a questão de comércio. Mas cada cultura, na verdade, tem também o seu calendário próprio, muitas vezes, né? Então, por exemplo, os judeus marcam um ano diferente, para eles o ano já é 4.900 alguma coisa, não lembro agora. Para os chineses, nós estamos entrando no ano 4.721. Não é isso, Daniel? Isso. Acho que é isso aí. Né? Para os muçulmanos, nós estamos no ano 1400 alguma coisa, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Além dessas marcações de datas dessa forma, para o chinês, né, para o pessoal, não só chinês, mas muitos povos asiáticos, o japonês também tem, coreano e tal, eles dividem os anos também de acordo com certos animais. E aí nós temos duas lendas básicas, né, Daniela? Eu falo uma lenda, Daniela vai falar outra lenda, e essas lendas básicas são assim. Há uma lenda mais antiga, né, que diz que o imperador de Jade, que seria... Afinal de contas, coisa antiga e velha é com Elias. Não, senhora! Que absurdo! Eu nem vou falar nada. Então, vamos voltar lá. Para o imperador de Jade, o imperador de Jade é uma espécie de o pai dos deuses, assim, no panteão chinês, tá? Do taoísmo. Então, essa é uma lenda mais taoísta, um pouco mais antiga. E aí, o imperador de Jade queria reorganizar o ano, né? Para começar a contar as datas. E aí ele falou para os animais, né? Para que os animais avisassem aos homens e avisassem os outros animais. E para isso ficar uma coisa mais interessante, ele falou assim: ó, nós vamos começar a contar o tempo e nós vamos fazer uma corrida, né? Então, nesse período, a gente vai fazer uma corrida, e é um período que é marcado de mais ou menos uns 10 dias, tá? E aí, quem chegar primeiro vai receber o primeiro mês, o primeiro ano, na verdade, né? O primeiro ano. E aí foram 12 animais que foram selecionados, né? Quem foi o primeiro, Daniel? O rato. Vamos lá, Daniel tem uma outra versão, que é a versão mais conhecida hoje, eu acho que é a mais cômica. É daquela coisa assim, né? Como acontece sempre, vai mudando as culturas e vão chegando outras informações e tudo mais. Tem uma lenda que diz o quê? Que foi Buda que organizou essa festa e não o imperador de Jade, né? Mas, assim, eles não mudam a sequência dos animais que chegam. A sequência de chegada eles não mudam. E aí, o primeiro que chega é o rato. Mas nessa corrida que eles tinham que fazer, quando a gente vai ver e entender a história, como se diz? Os animais saíam de um local e tinham que atravessar um rio. Segundo a tradição, eles chegam a falar que esse rio é o próprio Yangtze, ou o Rio Amarelo. Isso. Tá? Que é o rio mais importante da China. Então, eles tinham que atravessar o rio, mas os animais, alguns deles, como o rato, não conseguiria vencer a turbulência das águas. E aí, nesse momento de não conseguir, o boi vira para ele e fala assim: olha, rato, eu nado bem, consigo passar fácil isso daqui, então pode subir nas minhas costas, né? E aí o rato sobe nas costas do boi, ou búfalo, alguns também podem falar do búfalo, sobe nas costas do búfalo e ele atravessa o rio muito tranquilamente. Só que o rato, muito esperto, muito sem vergonha, quando o boi pisou em terra, ele pulou das costas do boi e chegou primeiro. É assim, sim. Não é, não. Ele é esperto. Então, aí, o que acontece? Chega primeiro o rato, né? Aí o segundo animal é o boi, justamente, tá? E aqui as duas lendas divergem. Na lenda do imperador de Jade, quem estava
caminhando junto com o boi lá, é o rato e o gato. Só que no meio do caminho, o rato jogou o gato no rio. Tá? E aí o terceiro animal, em algumas tradições, como a coreana, por exemplo, é o gato. Porque o terceiro animal que chega é justamente o animal que representa também um gato, né, que é o felino, que é o tigre. Esse é o terceiro animal, né? E depois do tigre chegar lá e tudo, o quarto animal que chega é o coelho. É o ano que nós estamos agora, é o coelho. Né, dona Coelho? Fala aí, dona Coelho. O coelho é um animal. Hoje eu estava relendo algumas coisas. O coelho é um animal muito madeira, né? O coelho é madeira, ele representa a primavera, ele traz a tranquilidade, a calma, Fertilidade. a fertilidade, a prosperidade. Só que esse ano é um Isso. coelho de água. Então, assim, mesmo para os nascidos em coelho, esse ano vai ser muito favorável, Isso. porque a água nutre a madeira. Então, assim, mesmo sendo um ano que o ano do seu animal é difícil, por ser um ano em que o elemento nutre o elemento físico, né? O elemento do ano, o elemento móvel, nutre o elemento físico, faz com que a pessoa não tenha um ano tão difícil, que é o ano que você nasce, quando volta ao seu animal, é um ano de muita transformação, de muita mudança, de algumas vezes mudança de trabalho, mudança de profissão, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas também é um ano de muita criatividade. Beleza, mas vamos voltar lá, vamos perder o fio da meada não. Mônica, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canalzinho. A Oi, gente Mônica, linda! espera que você goste. Doutora Mônica. Hoje, doutora Mônica, seja bem-vinda. Hoje está um pouco atrapalhado aqui, que nós estamos Aqui enfiando nós o pé somos na jaca. atrapalhados mesmo, Mônica, você sabe disso. Até os programas, até a gente cair no bom senso dos programas aqui, o negócio fica meio difícil. Mas a gente está falando do Ano Novo Chinês. Então, o Ano Novo Chinês, o ano chinês, né? Os anos chineses são divididos aí entre os animais de acordo com essas lendas. Então, há uma corrida aí. Vamos falar todos os animais, Daniela? Eu vou colocar Então, aqui primeiro no é o chat. rato. Não, vamos falar todos os animais primeiro. Foi o rato, o boi, o tigre, quarto coelho, quinto. Dragão. O do dragão Dragão. é bonita a história dele, porque ele podia ter chegado antes do coelho, mas ele foi apagar um incêndio que estava tendo, criar nuvens, criar nuvens, né, para apagar esse incêndio, porque no chinês como que se diz? O dragão não é de fogo, ele lida muito com a água, é estranho isso, né? Ele comanda as águas. Então, inclusive, tanto numa lenda, tanto o Imperador de Jade, numa outra lenda, o Buda, eles acharam estranho porque que o dragão, sendo tão livre para voar, não foi o primeiro a chegar. E aí o dragão se explica, eu estava apagando um incêndio para os homens, né? Que ele também ordena as chuvas em algumas partes. A Mônica está pedindo para a gente falar sobre o boi. O boi. Você acabou de perder, Mônica, mas vamos repetir lá. Então, quem saiu primeiro foi o boi ia chegar primeiro, só que ele viu que o rato e o gato, na história taoísta, eles tinham dificuldade para atravessar o rio, que é o último obstáculo para chegar na linha de chegada. E aí o boi deu carona para o rato, né, e para o gatinho, dentro da história do taoísmo. Só que quando chegou na beira, o rato saiu das costas, pulou na frente e chegou na frente do boi. Por isso que o boi é o segundo ano do horóscopo chinês. Né? E a gente vai falar todos os animais, e vou falar um pouquinho da história de cada animal, e depois a gente vai entender por que isso é importante para o chinês. Porque a Mônica já deve saber, para o chinês existe uma característica que as pessoas têm, que são as características dos animais. Então, eu vou dar uma adiantada já e falar, né? O boi é muito trabalhador, ele é muito honrado, ele acredita no trabalho dele, ele acredita que o trabalho dele é a essência da sua vida, né?
Então, o boi tem essa característica de ser fiel ao seu trabalho, de ser calmo e ao mesmo tempo forte, né? Extremamente forte. É um animal de bastante superação. Olha que falando essas características do boi, a Mônica é um boi perfeito. Aí, doutora. A Mônica é essa pessoa assim que trabalha muito, que se supera muito, muito correta em tudo que vai fazer. Então, ela tem uma característica muito marcante do boi. Para quem não entende, e o Elias fala muito isso, nós temos muito mais a ver com o nosso horóscopo chinês do que o horóscopo daqui ocidental. O horóscopo chinês traz características da nossa personalidade muito mais forte do que o simples horóscopo de Virgem, ou Áries, Touro. Existe uma diferença semântica também na finalidade. Né? O horóscopo ocidental ele está ligado mais à ideia de destino, enquanto o horóscopo chinês é mais ligado à ideia realmente da característica da personalidade da pessoa. Então, vamos continuar. Aí, assim, então o dragão chega em quinto lugar, né? Aí chega a serpente e o cavalo. E a história da serpente e do cavalo é mais ou menos parecida com a do rato e do boi. Porque a serpente, ela ia serpenteando muito rápido pela floresta. Só que chegou no rio, ela é ruim de nadar. E tinha muita correnteza. Aí ela percebeu que tinha um cavalo atrás. Né? O cavalo estava vindo. Aí ela pegou, se escondeu e deu um bote no cavalo. O cavalo parou, assustou assim. Aí a cobra vai falando, né? Porque a cobra, ela é boa de chaveco, né? Ela, calma, cavalo, não fique assustado, né? Vamos fazer o seguinte, o rio tá meio forte, me deixa subir nas suas costas, você me carrega, né? E eu não vou te picar, tal. E o cavalo tinha que atravessar um êxodo, já caiu na lábia da serpente, que é muito boa de conversa, carregou a serpente nas costas, quando chegou na beiradinha, a serpente passou na frente, chegou na frente do cavalo. Ela era bem, como se diz, ela foi muito esperta nisso. E o cavalo a gente sabe que cavalo é quem monta, quem tem todo esse processo com os cavalos, eles sabem que o cavalo se assusta muito fácil. Isso. E principalmente quando viu a serpente ali, o cavalo ainda demorou um pouquinho, ficou lá procurando, ai, meus sais, cadê meus óleos essenciais? Eu preciso me acalmar, tipo assim, paz interior. E aí a serpente passou na aproveitou, chavecou lá, não, porque a serpente é boa de lábia, entendeu? É uma característica. E aí depois tem 3 animais que chegam mais ou menos juntos, né? Que a ordem assim, é o carneiro, o macaco e o galo. Mas eu acho que essa ordem tá dessa forma. É isso aí mesmo. Que é assim, por que esses 3 chegaram juntos? Eles foram no mesmo barco para atravessar o rio. Quando chegou na beira do rio, foram encostando lá na margem do rio o macaco, o carneiro e o galo. O carneiro estava confiante, mas ele é um carneiro mais ou menos pequeno e a correnteza está um pouco forte. Aí eles pensaram assim, pô, o que a gente vai fazer? Né? Aí o galo, que ele tem como característica organizar, ele é uma pessoa muito organizada, ele gosta de mandar. O que o galo fez? Convenceu o macaco e o carneiro a fazer um barco. Aí o macaco, que é especialista nas árvores, foi lá, escolheu a madeira, que é o bambu, ajudou a fazer, conhecia mais ou menos. O bode, né, tanto o bode, o carneiro, ele foi lá e deu um impulso, deu a cabeçada e pulou para dentro do bote. E aí chegaram na margem os 3 lá, né? O carneiro, que é um pouco mais rápido, pulou já antes de chegar na margem. Depois o macaco e por último o galo chegou lá, né? E aí nós temos as 2 últimas figuras que são muito interessantes, que é o cão e o porco. E essas 2 histórias são muito interessantes. Daniela, fala do cachorro pra gente, por favor. O cachorro era o melhor nadador de todos os animais. E por que ele chegou em primeiro lugar? Porque cachorro é bobo, cachorro é aquele que quer fazer festa.
Não, eu tô brincando aqui. Ele é fiel, ele é companheiro, então ele não se importava de forma alguma em chegar em primeiro lugar. Ele só queria estar junto com os amigos dele, não importava quando ele foi. Então ele correu pela floresta para ganhar corrida, aí Ele ficou ia com muito voltar. calor, aí ficou nadando, e depois ele voltava e ficou lá. E aí, com tudo isso, ele brincou, fez festa para um, fez festa para outro, entrou naquela coisa de confraternizar, que essa é uma característica do cão. Vocês já viram? Quem tem cachorro em casa sabe que você abre o portão, o cachorro já está assim, ó, já está todo se tremendo, todo feliz, porque ele está alegre de te ver, né? Então, o cão ele chega nessa penúltima posição porque ele vai fazer festa, ele quer acompanhar todo mundo, ele quer estar envolvido em todas as coisas. Então, e por último, o porco. O porco é a coisa mais interessante. Se você falar qualquer coisa dele, eu faço corte desse live. Que é assim, por que o porco ficou por último, Daniel? Assim, o imperador já ia decretar o fim, aí ele falou, puxa, ficou faltando um animal, e de repente aí o porco chegou. Bom, o porco, ele, apesar de ser seus passos curtos, ele é um passo muito certeiro. E ele sabe chafurdar da lama, sabe andar pela lama, então ele não ia ter dificuldade nenhuma, nem de atravessar o rio, nem o pântano para chegar. Só que ele era tão orgulhoso, que ele sabia que ele ia ser um dos primeiros a chegar, e aí o que ele fez um dia antes do começo da corrida? Ele fez um banquete, Daniela, chamou todos os seus amigos, falou, hoje é por minha conta, porque eu vou ganhar mesmo, entendeu? E comeu, e aí ele ficou com aquele sono meio lento, meio preguiçoso, aí ele foi andando devagar, dava aquela cochilada, acabou chegando por último. Foi porque ele dormiu, ele foi cochilando. E pensando nesse lado glutão do porco, ele que é mais parecido com o touro no horóscopo ocidental, porque o touro no horóscopo ocidental que come bastante, né? Que é o que gosta de comer, que gosta de estar entre os amigos, que gosta de festa, assim, que gosta dessa vida mais sociável. E aí, então, o porco tem mais a ver com o touro no horóscopo ocidental do que o próprio boi. O horóscopo isso. ocidental eu sei bem pouquinho, Daniel. Você sabe mais que eu, essas características mais individuais. Mais individuais. Mas a lenda Então, é bem legal. Eu espero que esteja contente. Elias, você sabia que o ano chinês é um pouquinho menor do que o ano ocidental? Menor? Como assim? Porque antes de você chegar nisso, tem a ver. Vamos lá. Como assim? Porque, afinal de contas, na contagem das estações do ano, Daniel, as contagens da estação do ano do jeito que os chineses fazem, dá exatamente 365 dias. Mas porque para quem não sabe, e nós vamos fazendo isso numa próxima live, existem 5 estações do ano para o chinês, né? Tem a primavera, verão, outono, inverno, e a quinta estação que está no meio de cada uma delas, né? E aí tem uma contagem de tempo para essas, tanto para as estações quanto para as interestações, que respeita muito mais a natureza, respeita muito mais o ciclo planetário mesmo, tudo, tem muito mais coerência, inclusive com os fenômenos da natureza. Então, na próxima live, a gente vai falar bastante disso aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais também de medicina chinesa. Mas a ideia é, se na contagem do tempo pelas estações do ano, Daniel, tem 5 estações, né, e dá 365 dias, por que o ano civil, religioso, tem menos? O ano chinês, eles têm 354 dias em relação aos nossos 365, porque eles contam os ciclos lunares. Eles contam que um ciclo de uma lua nova até outra lua nova tem em torno de 28 dias. Para ser mais exato, tem 27 dias e 55 décimos, né, lá de dia. Então, a cada 4 anos, o ano chinês também tem um dia a mais, que seria de 355 dias.
que são os meses lunares, que são ou 29 ou 30 dias. Isso depende um pouco das questões, tá? Mas assim, e os outros dias que faltam? Porque a China, há mais de 2.000 anos, muito antes da nossa astronomia moderna, a China já contava o ano de 365 dias e 6 horas, como a gente conta. Então, assim, esse tempo que falta é exatamente essas interestações, essas mudanças um pouquinho diferentes daquilo que a gente está acostumado. E como é que eles fazem essa relação dos 365 com os dias que faltam, Daniela? É exatamente o que nós estamos comemorando, pessoal. É exatamente essa, porque eles não contam as festas de final de ano deles, os dias, é muito engraçado. São quase 10 dias, são um pouco mais de 10 dias às vezes, e é um pouco móvel isso, primeiro que o calendário é móvel, né? Justamente por causa dos movimentos dos astros, e essa diferença é um pouquinho móvel também. Mas é legal entender o que é o Ano Novo Chinês para o chinês, como ele se assemelha, por exemplo, ao nosso Natal. Enquanto lá, Natal, 25 de dezembro tal, na China não tem o sentido cristão que o Ocidente tem, né? Por causa das diferenças culturais. Né? Lá é quase um segundo dia dos namorados, porque é dia de dar presente. Né? Natal lá é dia de dar presente. Né? Sim, é totalmente comercial. Isso. E aqui não, aqui no Ano Novo Chinês é um ano que você vai literalmente presentear as pessoas e estar próximo das pessoas que você ama, com desejos de saúde, de paz, né? E assim por diante, né, Daniela? Conta um pouco mais. O Ano Novo Chinês é basicamente o nosso Natal. Lá, o Ano Novo é que vai reunir primeiro com a família, é uma festa de família. Então, a gente começa a entender. Tirando agora que ainda está em fase de pandemia, a maior migração que ocorre mundialmente é as pessoas voltando para casa para as comemorações do Ano Novo lá na China, mesmo dentro deles, pelo número de pessoas. É muita gente andando dentro da China e alguns saindo de outros países para retornar para a China, para poder comemorar em família. Então, assim, as festividades, elas duram da lua nova, né? Da lua nova. Primeira lua nova depois primeira lua nova solar, após o solstício de solstício e vai até basicamente a lua cheia, né? São Que quase 15 são dias. que é a festa das lanternas, né? O Festival das Lanternas, que em vários filmes a gente vê, pendura lanterna vermelha nas casas, as meninas saem brincando com lanternas, crianças têm bastante lanternas, eles soltam lanternas e tudo mais. O Festival da Lanterna é o 10º, e aí é bem bonito, que é o 15º dia do primeiro mês do calendário lunar. E olha que interessante, Daniela, os primeiros 3 dias são dedicados extremamente à família. Então é por isso que tem essa movimentação muito grande dentro da China, e mesmo quem está fora, para ir, porque é quando você se reúne com a sua família, literalmente. Como a gente caracteristicamente faz aqui com o Natal. Então a gente quer comemorar em família, então faz isso em família, comemora o Ano Novo em família, os 3 primeiros dias. Aí depois vai para os amigos, vai para a empresa e tal, não sei o quê. Então, cara, tem um ciclo dentro dessa comemoração de Ano Novo, né? E por último, vai saudar os ancestrais, né? Que eles têm muita reverência aos ancestrais. Esse aí tem um dia no meio dessa comemoração tem um dia específico, e aí no final também comemorar também os ancestrais com o Festival das Lanternas, né? E tem uma coisa muito interessante. A gente fala que é parecido no Natal porque existe uma necessidade do chinês em estar presenteando nessa época, né? E tem umas características muito interessantes, porque uma das coisas mais marcantes, Daniel, é que eles não dão caixa de presente com roupa, com brinquedo. Não, eles dão envelopes vermelhos. O que são esses envelopes vermelhos, Daniel? Literalmente, os envelopes vermelhos chamam Hongbao, que quer dizer tesouro vermelho, tá?
Bao, na medicina chinesa, é tesouro. Então, o Hongbao é o tesouro vermelho. E esse Hongbao, ele tem um outro nome que é muito engraçado, e esse é legal, porque ele traz, como se diz, ele traz sorte, né? Ele espanta o azar. E aí tem um dos nomes chineses que eu não vou saber falar, mas que significa assim: dentro desses envelopes vermelhos, deixa eu contar o que tem lá. Dinheiro. Uhul! Dinheiro. E aí, o outro nome chinês dele é dinheiro usado para reprimir ou suprimir os espíritos malignos. Que coisa! Por que suprimir os espíritos malignos? Vamos entender um pouquinho mais na cultura chinesa, galera. Vamos lá. Por causa Suprimir do os vermelho. espíritos malignos por causa da cor vermelha, tá? O vermelho espanta espírito maligno. Ah, mas qual espírito maligno? Tem a lenda do monstro Nian. Esse monstro Nian, ele aparecia exatamente nessa época de começo de ano, nas festividades, e ele devorava o povo, ou o gado, ou então a colheita dos vilarejos chineses, nessa época de Natal. E aí eles se escondiam, tentavam fazer um monte de coisa para poder se proteger desse monstro, porque, poxa, a festa das lanternas está mostrando o final do inverno, começo do degelo, vai começar a plantação e tudo mais, e aí vem o monstro e come tudo. E aí um dia, numa dessas tribos, uma criança estava vestida de vermelho brincando na rua na hora que o monstro chegou lá. O monstro Nian apareceu, a criança estava de vermelho. O monstro fugiu dessa criança. Olha, que E interessante. aí eles começaram a entender que o vermelho espantava o Espanta. monstro. E tem uma outra coisa que é característica desse Ano Novo Chinês, que a gente já viu em vários filmes, é fácil de ver isso, né? Com o que a gente usa aqui agora, porque foi invenção chinesa, que são os fogos. Os Eles fogos descobriram de que o barulho bem alto e a luminosidade realmente espantam também lá E se a os, gente for ver os também, a maioria demônios, dos os maus fogos de espíritos. artifício são vermelhos, né? São cores Sim, os fortes. chineses usavam já as cores diferentes nos fogos de artifício, foi eles que inventaram, né? Então é muito interessante perceber como é que funciona. Eu acho que a Daniela caiu. Ah, não, tá aí. Tô aqui, não caí não. Não caí não. E eles já começaram a fazer essa utilização dos fogos de artifício para poder afastar os maus espíritos, aquele espírito Zombeteio. Não, zombe aqueles que traz prejuízo mesmo, que tá? traz prejuízo. A gente fala assim, mas a gente tem que ter um pouco de entendimento, né? O que seria um espírito ruim? É um animal que avança para dentro da vila, é uma chuva que veio de forma errada, que atrapalhou a colheita, uma inundação. Então, tudo isso é visto como efeito desses maus espíritos, né? A gente tem que A ação entender que desses para o maus espíritos. chinês o espírito não é o espírito, a visão do espírito, a visão do sopro, a visão desses fenômenos, não é a mesma coisa da gente para espírito, Isso, tá? Os espíritos, para o chinês, nós temos vários espíritos dentro do nosso corpo. A gente tem um espírito para o coração, um para o fígado, um para cada um dos nossos órgãos. então, Tá? existe Então, essa ideia de entidades, mas ao mesmo tempo também eles dão essas identidades, como os povos ocidentais às vezes faziam também, tá? Para fenômenos da natureza, né? Então, é uma maneira de. Seja bem-vinda, Cláudia Gonçalves. você vai conhecer a Namastê. Cláudia sexta-feira, Elias. Ah, Ela vai estaremos estar lá juntos na lá no Fore. evento. Ela vai estar lá com a gente na Fore. Ó, Cláudia, depois a gente vai deixar gravado aqui no canal, tá? Você pode ver o começo da live depois. E o que mais, Daniela? Então, assim, estão comemorando o Ano Novo Chinês, né? Normalmente, no bairro da Liberdade, até alguns anos atrás, tinham comemoração. Esse ano, eu acho que não teve muita coisa. Eu sei que teve
uma programação lá ontem, lá no Instituto Lohan, né, que é lá mais ou menos perto da Rua da Liberdade lá. A gente tinha até pensado de ir para lá fazer a live lá, mas realmente não deu e teve pouco movimento. Aqui na região de Campinas, na cidade de Campinas, também até 2019 teve comemoração, né, porque tem bastante gente da comunidade chinesa para cá também, tá? Mas também não, esse ano não teve nada. Eu Então a gente acredito vai que ficar seja devendo. pela pandemia ainda, tá? Eles estão evitando aglomeração, eles estão ainda entendendo que não passou, né? Então a gente é que gosta de aglomerar, né? Eles ainda estão tentando diminuir a aglomeração, porque Lá eles estão a passando por um gente momento viu há também. pouco tempo que foi tirar a tolerância zero para a Covid lá, o caos que se instalou na China, né? Porque assim, lá na China tudo é muito grande, gente. 1% de gente na China já é gente pra caramba. Gente, vocês não têm noção. Ó, para quem tem interesse, vamos fazer propaganda de um outro canalzinho aqui. Né? Outro canalzinho não, um baita canalzão. Um canal que eu e a Daniela acompanha, que é o Pula Muralha, da Cici. Entendeu? Ela fez aí uma live comentando como é que tá a situação. Deve estar lá no canal dela. O canal dela é o Pula Muralha. Você acha que é fácil, conhecido no YouTube. Mostrando a situação, como é que tá a China hoje. Assim. Ela é totalmente livre de qualquer outra opinião, de influência. Então é legal assistir. Ela é uma chinesa direta da China mesmo. É uma chinesa de verdade. Voltando aqui, que a Mônica falou ali, que era interessante demais essa sequência das fases do ano chinês. Mônica, o chinês, eles não têm 12 ciclos no ano só. Eles têm 24 ciclos. Eles contam um ciclo, a cada 15 dias muda. Por que isso? Porque eles marcam os 15 dias do começo das estações, os 15 dias dos equinócios e dos solstícios, e aqui, começo de estação, equinócio e solstício não é a mesma coisa, tá? Porque equinócio e solstício já te falo, Claudinha. Equinócio e solstício são os ápices da estação, é exatamente o meio da estação. Eles têm uma quinzena que eles olham que é o despertar dos insetos, eles têm o despertar das flores, o começo e o final da granação, eles contam o início, o ápice e o fim do calor, do frio, da neve, das geadas. Então, eles vão, quando é muita secura, eles vão vendo como a natureza se comporta. É por isso que eles seguem o calendário lunar, porque ele marca bastante. O calendário lunar é muito importante. Quem trabalha com pesca, trabalha com colheita, sabe quem lembra muito o calendário lunar, quando a gente vai ver? Sabe aquele, quem pesca e o povo da roça usa muito aquele calendário mariano? Sim, sabe, verdade. que você sabe quando plantar certinho, cada grão, qual peixe que vai dar. Então, o calendário mariano lembra muito. A Cláudia está comentando aqui, quanto acessibilidade. Sim, eles observam muito a natureza, né? Assim, muito de perto. Eles não perderam um vínculo que a gente ocidental perdeu, porque isso é um vínculo natural. Se você for, na maior parte lá, os indianos têm essa sensibilidade, né? Outros povos ali na Coreia, Indonésia, eles têm ainda bastante familiaridade com a natureza. Assim, talvez a gente, se tivesse colocado e prestado mais atenção dos nossos povos originários, a gente estaria mais conectado com a natureza. Verdade. Tá? Porque os nossos povos, sim. A Cláudia fez a pergunta, como identificar o animal na representação pessoal? É a contagem de ano, tá, Cláudia? E assim, cada ano muda. Tá no começo dessa live aqui, porque assim, são duas lendas muito parecidas que a gente está resgatando agora. Eu vou mandar para. Eu vou fazer uma postagem sobre a lenda do ano novo. Pode colocar. Porque assim, Cláudia, o que aconteceu? Seja no sistema taoísta, através do Imperador de Jade,
seja depois com a influência do budismo na história da China, né? A ideia de que, assim, tanto Buda ou o Imperador de Jade, você pode escolher a história que você acha melhor, eles, para comemorar, para começar a marcar um calendário novo, eles fizeram uma corrida. E aí avisaram os animais, que tinha que avisar os outros animais, e aí quem chegasse, na medida que ia chegando, cada um deles ia ganhando o ano. Então, vieram lá, né? A Daniela colocou, eu não sei se você tem acesso, vamos colocar de novo aqui, Daniela. A sequência que tá. Põe a sequência que tá, eu vou colocar aqui na tela. Então, ó, foi essa sequência aí, ó. Então chegou primeiro o rato, depois o boi, depois o touro, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo e o cão e o porco, por último. Então são 12, né? Eles têm essa sequência. E aí tem uma coisa que a gente não falou, Daniela, que eu acho que é até interessante, se o pessoal quiser, a gente pode comentar a respeito assim, por que esse ano agora vai ser o ano do coelho de água? Por que o ano que eu nasci, porque eu nasci no ano do rato de água, você é coelho de fogo, né? De fogo. Não, eu sou madeira. Eu sou madeira. Eu sou coelho de madeira que nasce daqueles assim. Eu sou coelho. O coelho é regido pela madeira e eu nasci no ano de madeira. Muito bem. Entendeu? Então, assim, ou seja, eu explodo. O que são esses elementos? São 5 elementos que estão dentro da cultura chinesa, dentro do sistema taoísta, na verdade, tá? Esses 5 elementos são a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Tá? Eles estão dentro lá. Quem pratica a medicina chinesa tem a obrigação de conhecer, porque eles vão regendo os ciclos de entrada e saída das energias yin e yang e como elas se manifestam. Então, cada um desses elementos é uma manifestação dessa energia yin nos seus movimentos. E eles têm ciclo de cada 2 anos. Você tem aí, Daniela? Ciclo de cada 2 anos, sim. O elemento. O metal, eles são os anos que terminam em 0 e 1. A água são os anos que terminam em 2 e 3. A madeira, 4 e 5. O fogo, 6 e 7. E a terra, 8 e 9. Cláudia, deixa eu contar só uma coisa aqui que eu descobri hoje. Que é assim, ó, eu sou coelho de madeira, que vai ser só daqui 12 anos que ele volta. Eu sou coelho de madeira, o coelho é regido pela madeira. Nasci na primavera, que é regido pela madeira, só que a hora que eu nasci na hora do cavalo, que é de fogo. Olha por que eu explodo fácil. Que a pessoa... Cavalo de fogo. Cavalo de fogo. Nossa, eu adorava esse desenho. Da princesa Sara. Essas características do Ano Novo Chinês são importantes para a gente entender toda a cultura chinesa, também entender um pouquinho da medicina chinesa. Né? Quem está chegando agora na live, pega uma live no começo, a gente contou um pouquinho da história. Quem tem possibilidade, vai lá no Facebook e assiste o nosso programa da semana passada lá na TV Interação, que a gente contou também essa história lá, comemorando também o Ano Novo Chinês. E a Cláudia conhece a Daniela. Imagina, eu sou uma pessoa calma. Sim. Então, e a importância de comemorar o Ano Novo Chinês, não apenas para refazer a questão do calendário, mas para entender que cada ano ele tem a sua fluência. Então, por exemplo, esse ano vai ser coelho de água. De então, água in. Para quem... Hã? De água in. Dá. Então, o que significa? Para quem gosta mesmo de taoísmo e sistemas como o I Ching, é importante, porque isso influencia, por exemplo, na forma de você montar sua casa, vai interferir no feng shui, vai interferir na forma que a gente vai calcular os pontos da medicina chinesa também, isso influencia. Para quem faz a acupuntura mais clássica, tá? Tem influência. Influencia a gente perceber as nossas personalidades e o ano, como é que ele vai ser. Eu sou Esse ano vai ser bem legal, algumas coisas, né? Ele não acredita, mas bora lá, meninas, vamos tricotar como que vai ser o ano segundo o horóscopo chinês. Por ser um ano de água, o ano do coelho vai ser um ano que vai favorecer o autoconhecimento para todos os signos, tá?
principalmente esse ano de água, ele vai trazer muito essa introspecção, ele vai fazer com que a gente volte para os nossos aspectos íntimos. Ele, por ser de água, ele vai trazer um movimento em que a gente não precisa bater de frente, a gente tem que aprender a contornar os obstáculos, sem bater de frente, sem ir com violência. E a gente começar a aprender, igual lá o Bruce Lee, seja água, flua, passe por volta de. Então, é um ano que vem com essa coisa de alinhar as energias externas com o nosso íntimo. É um ano bem auspicioso. Como ele é um ano de água yin, ele é um ano, como a Daniela falou, né, do autoconhecimento, é realmente de você se conhecer, tá? Não é simplesmente um autoconhecimento ligado a eu quero aprender a ser melhor. Não. Não, é você dentro. fazer a reflexão mesmo, é dentro, tá? Yin é a característica mais de compreensão, de recolhimento, literalmente. É uma Então é um bom energia ano para fazer feminina. uma avaliação. É um bom ano para fazer uma avaliação interna, principalmente para quem é aí de coelho, né, Daniel? Para todas as mudanças que virão. Então, né, é que esse ano, né, são pessoas todas muito novinhas. Os coelhos esse ano tem 12, ou tem 24, 36, 48, 60. Que absurdo. E aí é muito interessante. A bagunça fica para quem nasce na virada do ano novo. Porque dentro desses 10 dias, quem nasce no meio dos 2 signos, né? E aí tem que olhar a hora do dia para ver qual é a propensão. Porque as horas do dia também tem a ver com os elementos e com os animais também. Né? Daniela, você tem aí as horas dos dias, não? Tenho sim. Por isso que eu falei que eu sou cavalo de fogo. A Cláudia está fazendo uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder para ela. Para quem já tem o elemento água em evidência, como seria essa compreensão? Eu vou dar a minha opinião, vai ser opinião mesmo, tá? Eu não sou especialista em chinês, em Xing, então eu vou falar um pouquinho do taoísmo que eu conheço, um pouquinho do Qigong que eu conheço e como é que isso funciona. Pensa no seguinte, Cláudio, sabe a crise da meia-idade? Não, você não sabe porque você ainda não chegou nela. Mas é quando você tem que parar assim, é um ano propício para você parar e rever aqueles conceitos morais e éticos mais profundos, né? De você perceber que você não está cansada de fazer, por exemplo, as coisas porque as pessoas vão falar, ou porque as pessoas acham, ou porque a sociedade diz que é melhor, ou não é para fazer. Né? Então é uma coisa bem interna mesmo, tá? E isso vai afetar muito nas suas ações, né? Porque a água move. Ao mesmo tempo que a água molda, né? Ela se molda, aliás, né? A água se molda ao recipiente onde ela está. Mas ela carrega uma essência. A água é a água não muda, né? Você pode acrescentar coisas nela ou tirar coisas dela, mas a água está ali, então ela é uma essência. Então, ela vai se descobrindo mais densa ou mais esparsa, ela vai se moldando, mas ela escolhe se moldar. Se você colocar, pode ser um fio de água, pode ser um dedinho de água descendo uma montanha. Você coloca uma rocha enorme na frente, das duas, uma. Ou ela vai dar a volta, vai encontrar um caminho e dar a volta, ou ela vai se acumular, até fazer aquela rocha rolar embora. Então, esse momento mais contato da água, que já tem essa coisa da frieza, né? É olhar para dentro de si mesmo e fazer bastante essa evolução da ideia de moral e da ideia de ética que a própria pessoa carrega. É a leitura mais ou menos que eu faço, tá? Eu tenho poucos estudos, não tenho 40 estudos que nem algumas pessoas que eu conheço, mas é o que dá para... Eu faço uma leitura bem parecida com a sua, que nesse momento a água já está em evidência, mas às vezes é este mergulhar mais profundo, porque às vezes essa água está muito calma na superfície e está mascarando rios turbulentos por baixo que a gente precisa lidar e trabalhar.
Então, eu acho que entra muito nisso da gente entender que muitas vezes essa água pode também estar muito turbulenta na superfície e estar calma na profundidade. É esse autoconhecimento mesmo, de perceber Pessoal, a água. mais perguntas? Daniela, estamos chegando a 1 hora. Tem 8 minutos a mais aqui, mas é 8 minutos que eu vou tirar depois. Não, você vai tirar uns 20 minutos. Quem vai assistir o começo da live vai perceber que os 8 primeiros minutos da live foram desastrosos. 8 minutos e 30 segundos. Foram desastrosos. A gente está terminando. Você perguntou as horas também em que a gente está, ela é regida pelos elementos. Por exemplo, neste momento agora, que nós estamos entrando às 21 horas, né, nós estamos passando um pouquinho das 21 horas, a gente está sob a regência do porco. Né? Isso, então é a hora de triplo aquecedor. Não, é aquela coisa do assim. triplo aquecedor. O porco, ele é regido pela água, então se ele é regido pela água, começa a fazer o processo de introspecção, se preparar para dormir. Lembra que o porco chegou por último porque ele foi dormir? Então, pois é, agora é hora de fazer digestão. Agora é a hora de fazer a digestão, de poder dormir, cochilar, ir fazendo higiene do sono, se acalmar e tudo mais. Obrigado, então, Cláudia. assim, a gente. Depois eu vou colocar uma listinha lá no Insta. Deixa eu só falar, gente, que a Elias, você não vai acabar agora, que eu adoro falar, não, gente. tem 10 minutos para a gente fechar aí. Para quem não acompanha, para quem não viu as movimentações deste canal esta semana, eu comecei com uma série de vídeos curtos mesmo, cerca de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, falando das plantas medicinais na questão da visão ocidental, tá? Então, a gente já tem lá colocado, já tem a unha de gato, já tá posta, já tá o mastruz, já tá... A cúrcuma já entrou? Não, a erva de São João. É a outra. O boldo foi o primeiro. Tem o boldo, tem a unha de gato, tem o mastruz e já tem a erva de São João lá aqui no canal. Vai entrar ainda, que já está pronto. Vai vir açafrão, vai vir melão de São Caetano, vai vir pata de vaca, já estão prontinhos para entrar aí. Tá? Doutora Mônica, muito obrigado. A gente tem mais alguns minutos aqui que a gente vai falar mais algumas coisas, porque a Daniela, além dessas lives que ela fez aí, que as lives não, esses vídeos que ela fez, ela vai ter curso. Quem era a região aqui de Campinas, né? Vai ter curso. Hoje ela assistiu do Hipérico. A do Hipérico é muito legalzinha, né? Erva de São João. Eu gosto muito dele. E, gente, a erva de São João, assistam, porque nos vídeos, quando tem mais de uma planta com um nome popular igual, eu coloco as fotos delas lá, tá? Então, o hipérico, a gente tem 2 plantas aqui no Brasil que são conhecidas como erva de São João, que não são o hipérico. Então, eu acho que isso é interessante. O Elias falando de curso, assim, tem uma programação mais ou menos rascunhada, que amanhã a gente vai sentar em reunião logo cedo para poder fechar a agenda, vai sobrar para ele. O que vem por aí que já está acertado e já tem datas mais ou menos pré-definidas? Formação de terapeutas em florais de Bach. Para quem não sabe, eu sou floral terapeuta e tenho um curso de formação de terapia em florais de Bach. Vai ser um curso presencial lá em Indaiatuba, no 4º final de semana do mês, de duração de 4 meses, vai durar de fevereiro a maio, lá no Instituto Potala, em Indaiatuba. Em fevereiro,
já está esquematizado um workshop introdutório de aromaterapia. Então, os óleos essenciais, como usar, como deixar de usar. Para março e abril, a gente vai ter um workshop de confecção de roll-on terapêutico, tá? Para a pessoa aprender, é uma forma dela ter um lucro a mais e também ela se tratar. Então, em março vai ser lá em Indaiatuba e em abril aqui em Hortolândia. Em junho, a Aline me mata, que eu já vou falar e ela nem tá sabendo. Em junho, de junho a janeiro, vai ser lançado um curso de fitoterapia chinesa com plantas brasileiras. É um curso de formato híbrido, ou seja, vai ter aulas online, aulas presenciais lá em Santo André, que vai ser uma parceria com a Clínica Xental de Treinamentos lá em Santo André, a Xental, a Clínica Xental é do Otávio Stefanini e da Aline Bíscaro, lá em Santo André. Muito bom, lá em Santo André vai ser. E esse vai ser, assim, mas a maioria das aulas vão ser aulas online e vai ter aula presencial, aula prática presencial. Entendi. De fitoterapia Para quem chinesa. é aqui da região de Hortolândia, aqui Campinas, Sumaré, Paulínia, mais próximo aqui em Indaiatuba, em março a gente vai começar as práticas de Qigong, vai ter um curso básico de Qigong, apresentando o que é o Qigong, como é que funciona, algumas práticas físicas, né, as práticas respiratórias, né, vai ser um curso básico mesmo. Então vai ser em março, a gente vai decidir as datas. E a partir de abril eu volto a dar o meu curso de auriculoterapia. Eu costumo falar que é meu curso, porque eu montei, cavei, pesquisei, são mais de 10 anos pesquisando, trabalhando com auriculoterapia. Então a gente vai explicar tudo, o curso é completo, tá? Vai falar de todas as escolas de auriculoterapia, a gente vai tirar essa coisa que, a auriculoterapia da tradição, não é, tá? E explicar todas as escolas de auriculoterapia, são mais de 40 horas teóricas, mais 40 horas teórico-práticas e mais 20 horas de estágio. São 100 horas o curso. Tá? O curso normalmente dura entre 5 e 6 meses, a gente vai aproveitar, as aulas são quinzenais, é um final de semana a cada quinzena, a gente vai estudar isso certinho, para que a pessoa tenha tempo de estudar, venha sabendo, porque eu estou cansado de ver curso de auriculoterapia na internet de 10 horas, de 12 horas, de um final de semana, e aí ensina lá 13 pontos, 16 pontos, 24 pontos, cada orelha tem mais de 140 pontos, gente. Então não dá para brincar com a auriculoterapia, porque a auriculoterapia você trabalha com a saúde da pessoa. Passou daquela ideia de ser uma coisa curiosa que você aperta e faz tirar a dorzinha das costas. É legal, muito bom, mas não é só isso. Né? Você É um tem todo tratamento muito completo, né? E é muito utilizável, muito bom. Então, o curso que a gente dá é 100 horas, o curso, ele é certificado. Tem uma coisa que aconteceu muito curiosa, que eu fiquei muito feliz com isso, que no mês passado, 2 meses atrás, não lembro, o Conselho Federal de Farmácia reconheceu a especialidade de auriculoterapia para farmacêutico, e aí colocou um mínimo lá de horas de estudo. E eu fiquei muito feliz ao ver que o meu curso básico é o dobro de horas, mais que o dobro de horas do que eles exigem. Então, Elias, assim, eu tenho que comentar aqui, o Claudinho, eu nunca mostrei para ele a sacanagem que você faz lá no grupo, porque a Cláudia, ela está virando uma especialista de pães de fermentação lenta. Ela colocou aqui, ó, que ela leva um lanche para nós aqui no curso. Exatamente. E assim, ela faz umas focaccia muito lindas. Eu já falei para ela que ela precisa fazer um e-book, que eu vou ajudar ela a montar um e-book sobre os pães dela. Assim, Cláudia, que vale tudo. Ela é uma super nutri, ela mora em Socorro. E o pai dela. Perto, não é longe, não. E o pai dela, o seu segundo, é um dos melhores apicultores deste país. A Daniela já falou muito de você. É que eu nunca associo o nome. Ele nunca sabe quem é quem. Eu sou professor, é uma coisa que eu fiz questão de aprender, é não decorar nomes. Então. Mas, vai ser ótimo, Cláudia. Faça sim. Aceita a ideia da Daniela, faça seu e-book sim, porque é importante.
não só para você, mas para pessoas que você vai auxiliar, mesmo sem saber que você está auxiliando. E, por enquanto é isso, aí vai ter curso também. De Tai Chi Chuan, a gente vai abrir, aí esse curso a gente quer que seja de graça aqui. Ampar, eu aqui do lado achando que também. ela mora em Socorro. Não sei por que eu Ampar, pensei aqui do lado. Socorro. Aí, Nossa gostei. Senhora. A Ai, ai. Cláudia está ganhando a gente pelo estômago. Aí, assim, o que Nutricionista é bom acontece? assim. Então, vai ter o curso de aurículo, vai ter... para quem é acupunturista, se você conhece, ou se você por acaso é acupunturista, que fez o curso, mas não tem prática de consultório, você tem medo de atender seu cliente, você não sabe se colocar do jeito certo a agulha, você tem medo de ferir, você tem medo de errar. A partir de abril também, a gente vai abrir consultório, tá? De experiência, não é? Como é que chama que você fala, Daniel? Laboratório, não é laboratório, Não é ambulatório também, não é é clínica. estágio. É um estágio, é uma espécie de estágio, tá? É uma espécie de mentoria que eu vou dar para quem já é formado em acupuntura. A gente vai atender a comunidade, né? E a gente vai duas coisas. A gente vai trabalhar com a comunidade, e aí a gente vai ter uma parte teórica e atendimento prático, né? Você vai pegar a manha de atender, fazer a anamnese, entender as várias formas de fazer a anamnese, É entender os estágio pontos, supervisionado. Esses revisar, dias eu estágio fiz com supervisionado. ele. Esses dias eu fiz. É verdade. Eu tive um probleminha, a Daniela teve que me substituir no consultório, e aí ela viu, ela e uma outra pessoa que é um grande amigo agora também, que é o Tude, que é o Dude, que ele também vai fazer, ele já falou que vai fazer. Ele fez o curso e, como muita gente, na minha turma tinham 67 pessoas lá 15 anos atrás. 67 pessoas. Dessas que eu sei que fazem acupuntura, são 6, não mais. Então, tem muita gente que faz o curso e não vai atender, ou porque não tem o suporte, ou porque fica em dúvida. E como é importante a gente estudar, continuar o estudo depois que a gente faz o curso de acupuntura. Se você conhece alguém que é Ou acupunturista, as tem pessoas insegurança, venha falar, venha fazer estágio aqui. Ou as pessoas são mais ou menos como eu. Eu não penso no ponto de acupuntura. Eu sou acupunturista, eu faço Tem essa também. diagnóstico, eu monto tudo, só que eu não penso no ponto de acupuntura. Eu lembro da planta. Ela é viciada, porque como ela é primeiro fitoterapeuta para depois ser acupunturista, ela pensa primeiro na coisa. Então, assim, a gente pega e traz, porque tem um pensamento chinês dentro da anamnese, que é por onde a gente tem que olhar. Então, você está acostumado com aquela, vamos ver a síndrome. Antes da síndrome, tem coisas para observar, né? É por isso que a acupuntura, ela é pessoa por pessoa, né? É individual, totalmente. Então, é importante que a gente tenha... É uma coisa que aconteceu comigo, Daniela. Quando eu me formei em acupuntura, não tinha ninguém com portas abertas para falar assim, olha, vem fazer um estágio, ou vem fazer prática, ou vem aqui para um grupo de estudo. Eu fui fazer um grupo de estudo em São Paulo, fiquei 3 anos fazendo um grupo de estudo com a doutora Silvana, mestra, né? Quem fez ABA conheceu ela na ABA até alguns anos atrás. Excelente, nossa, a acupunturista com mais de 40 anos de experiência, alunas, discípulo lá do Dr. Orley, quem se conhece aqui já sabe que a gente é amigo e discípulo do Dr. Orley, né? Um dos pioneiros da acupuntura clássica aqui no Brasil. Então, A assim, Claudinha já fez acupuntura lá atrás e vai retornar para o curso de bora! acupuntura para poder relembrar alguma coisa, assim. Cara, vai ser muito bom. Ela é das minhas, assim, que E aí pensa. tem outros cursos por ano também que a gente vai decidir amanhã. Então eu quero dar um curso de ventosa mais profundo para quem a gente está vendo muita gente fazer ventosa e nossa, cada coisa que aparece que eu fico tremendo nas bases. Né? Tem um monte de coisas. Eu ia, que da hora. A Mônica, gente, a Cláudia fica Mônica tem provocando. uma neta Gente, eu não linda, uma jantei filha ainda. linda. A Mônica é aquela pessoa que fala com aquele sotaque delicioso carioca que você fica apaixonada só de ouvir ela falar. Então, aí E assim, ó, Mônica, peraí, o Elias não está sabendo não. Um dia você vai vir participar de uma live aqui com a gente para falar sobre saúde pública. Ela trabalha com saúde pública. Excelente.
Eu tenho um monte de perguntas. Começa, por que os prefeitos não contratam acupunturista e contratam médico acupunturista quando deveria contratar acupunturista? Ela é médica sanitarista, se eu não me engano. Ela é chique. Que isso, Cláudia? Então, aí... sim, vem sim também. Vem sim. Vamos se organizar sim para isso. E tem um curso que eu quero dar, que é para o pessoal que já é acupunturista e que fica queimando as pessoas aí, que eu sou contra, me desculpem, que é o curso de mocha. Daniela já fez uma parte desse curso, na prática dela, né? Que dá para a gente fazer mocha de forma muito intensa, com muita efetividade, sem encostar mocha, sem encostar na pele do cliente. Tá, gente? Não dá. Queimar a pele das pessoas não é uma coisa que eu não curto muito, não. Eu acho que não tem necessidade nenhuma disso. Então, assim, é um curso que eu quero dar, eu acho, esse vai ficar, eu acho, para o segundo semestre. É um curso bem específico, mas quem vai fazer esse curso tem que ter o curso de Qigong. Então, em março, a gente já tem a primeira turma de Qigong aí. E para entender como que a gente pode direcionar a mocha e fazer aquecimento, fazer as coisas da forma correta, com efetividade. Tem uns casos muito interessantes para contar sobre a efetividade do uso da mocha e que muita gente precisa. Cara. Tem muita dor que não sai nem com cirurgia. Aí você vai lá, faz a mocha, a pessoa consegue ter o alívio. Mas tem que saber fazer sem precisar queimar. Muito legal. Também vai vir conversar com a gente para falar sobre yoga. Oba! E quem que é? A Cláudia. Ótimo! É uma coisa que eu quero começar em breve. Eu já faço Qigong, já faço Tai Chi. Ela é toda menina saudável. Você parabéns, sim, cara. Não vem com essa história não, tá? Senão eu vou te levar para a diretoria. Que coisa. É isso, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Minha parte encerrou. Dani, quer mais? Não, só agradecer a paciência, o carinho de quem está assistindo a live ao vivo, quem vai assistir depois. Muito obrigado por todos Obrigada, Moniquinha, Claudinha, amo vocês. Mônica, a Cláudia eu vou ver em breve. A Mônica, eu não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente. Tem mais gente que está participando, mas não dá para a gente ver o nome. Se quiser, as pessoas estão escondidas, mas assim, muito obrigada. A gente vai fazendo essas lives aqui esporádicas, vai ter as coisas durante a semana lá, os videozinhos. Agradecendo algumas pessoas de forma especial aqui. A Lu, do Kassab. Fala da Lu. A Lu Kassab, ela faz trabalhos de crochê com muito primor, assim, sabe? Muito capricho. Então, ela tem uns trabalhos... Quem gosta de crochê, de fazer uma mesa bem posta, então ela faz uns jogos americanos muito lindos. Outra live eu vou trazer algum trabalho dela aqui para mostrar para vocês. Agradecer também a duas farmácias que são colegas nossos aqui. Primeiro, agradecendo o pessoal da Passiflora, não é? Através aí da Cleusa e seu esposo, porque, primeiro, é onde a gente tem o consultório, mas é um pessoal que é muito responsável, que trabalha com coisas de primeira linha, né? Farmácia manipulada. Segundo, também o Lauro da Biofarma, que tem as duas farmácias aqui em Hortolândia, a Passiflora tem lá em Sumaré também. A gente quer agradecer vocês. Agradecer novamente o pessoal do Fat Cat paga nós. Quer cerveja boa, de qualidade? Fat Cat. Isso não é cerveja. Patrocina aí o Fat Cat. Quem mais que a gente tem que agradecer? Aos futuros parceiros também, né? Quem quiser fazer parceria com a gente, pode entrar em contato, faz parceria com a gente. Entre nos nossos links, entre nas nossas outras redes sociais, é tudo @Repixsaúde e @Daniela Félix Fitoterapia. Deem um like, se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal, indique para os coleguinhas, compartilhe esse vídeo. E em breve estaremos em mais uma live e em mais vídeos. Você acompanha o canal quase toda semana, quase todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Tá bom? E a gente está subindo as antigas também.
Daniela, muito obrigado pela participação, mais uma vez. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado a quem não apareceu aqui no chat. E Deus abençoe vocês e vamos lá. Feliz Ano Novo! Ei! Feliz Ano Novo para todos nós. Bastante trabalho para todo mundo. Muito bem. Tudo de bom para vocês, gente. Tchau, beijo, tchau. Gente. Tchau, tchau. Agora fica demorando aqui, porque é uma parte que eu vou editar depois também. Fica demorando, porque eu tô tentando colocar um negócio que aí dá errado. É incrível. Vamos falar aí, gente. Fala aí, pode colocar coisa aí. Boa noite, Mônica. Fique com Deus, fique bem. Um abraço nas netinhas, na filhota, em todo mundo aí. Uhul. Tchau pra você, gente. Ah, tem que apertar. Tem que dizer.